Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Tá? Mas sem demorar mais, nós vamos colocar agora, é um vídeo, tá? Tá no canal do YouTube, canal Evangelista Pensador, mas nós vamos colocar aí, você que está acompanhando, a gente vai acompanhar o áudio do canal Evangelista Pensador agora, tá? Para que você possa estar conhecendo, participando e se envolvendo mais, tá bom? Então vamos colocar aí o áudio. Aqui é o Evangelista Pensador, pensando um pouco sobre um versículo da Bíblia, meditando nele. Ele é muito forte, muito profundo, muito poderoso. Está lá no livro de Hebreus, abre a tua Bíblia aí, 12, verso 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, ou de dar a própria vida, né? O que quer dizer isso? Do que ele está falando? Aqui é sobre o pecado do cristão, quando aceita Jesus Cristo. Deus perdoa os pecados dele. Não quer dizer que ele foi liberto do pecado. Perdão é uma coisa, libertação é outra. Aqui está se referindo aos cristãos que não é liberto do pecado, que não busca o crescimento espiritual para ser liberto do pecado, que continua no pecado voluntário. Mas Jesus perdoa 70 vezes 7 ao dia, perdoa. Se você pedir perdão, ele te perdoa. Mas o que acontece? Qual é o propósito de você ter nascido de novo? Qual que é o propósito cristão, a responsabilidade do cristão quando aceita Jesus? É crescer em Deus. E o crescimento se dá como? Através da libertação das amarras do pecado na vida dele. E como isso acontece? Através da comunhão com Deus. Então o que ele está dizendo é o seguinte: os cristãos deixam tudo para depois. Não busca ser liberto do pecado, não busca, fica só confiando no perdão, que é tremendo, né? Mas não busca um crescimento. Ele não está resistindo até o sangue. O que quer dizer? Ele não está, imagina você numa luta, imagina você num vale tudo, né? Só que ali está o pecado e você. É uma luta até a morte, é isso que o texto quer dizer. Você tem que lutar até a morte contra o pecado. Está entendendo? É como se você fosse lutar agora, dependesse dessa luta de viver ou morrer. A importância, isso é figurado, gente. É a importância que você tem que dar para esse versículo. A importância que você tem que dar para o crescimento espiritual, para a tua libertação do pecado, que você deixa sempre para depois. Como é importante. É importante você ser liberto do pecado. Não somente perdoar, mas liberto para o teu crescimento. Para o teu crescimento. Por quê? Qual que é a vantagem de ser liberto do pecado? A vantagem é que Deus vai começar a se manifestar na tua vida na terceira dimensão. No mundo que você vê, Deus vai se tornar real para você depois. Ele se torna aqui dentro real primeiro, depois se torna ao exterior real. Ele te liberta do pecado, depois ele começa a fazer milagres na tua vida, milagres visíveis, na tua saúde, na tua vida financeira, na tua vida familiar. Ele começa a operar. E para você ser cheio do Espírito, esse é o caminho. A libertação de todo o pecado faz com que você seja cheio do Espírito.
O próprio Deus te dá a condição. É Deus que te dá a condição. Por isso é crescimento espiritual, de você ser liberto do pecado. Então, qual que é uma das condições? O jejum, a oração e a meditação na palavra. A oração em línguas, passar tempo orando em língua, passar tempo todo dia, separar um tempo para ler a Bíblia, para estudar todos os dias. Jejuar 2, 3 vezes por semana. Então isso vai te dar crescimento espiritual. E é aí que está, dessa forma você vai estar resistindo até o sangue. Vai estar lutando contra o pecado na tua vida. E esse pecado pode futuramente te destruir. Além de esfriar você espiritualmente. Porque Deus não vai se manifestar para você. Deus não vai manifestar o poder dele na tua vida exterior, fazendo milagre extraordinário. E aí na vida do crente, e aí o crente começa a ficar desanimado. E para que servem os milagres? Para incentivar o cristão a crescer mais e mais em Deus, a demonstrar Deus para o mundo. E é um benefício para o crente também. O seguidor de Jesus Cristo. É um benefício. Então, sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém. Nem as bênçãos de Deus. Amém? Então, busque esse compromisso, busque esse entender que quando você aceita Jesus Cristo, a primeira missão da sua vida como cristão é vencer o pecado que está em você. Não é fazer o id, lá fora pregar o evangelho, não. É vencer o pecado que está dentro de você. E quando você deixa isso para depois, e eu mesmo deixei muitas coisas na minha vida para depois, isso me deu muito problema. E é o que vai te dar muito problema. Então a solução é o certo. Se eu pudesse começar tudo de novo. Eu ia aceitar Jesus e toda a minha carnalidade ia identificar, e o que eu ia fazer é só me preocupar em vencer minha carne, os meus pecados. Através da oração, da comunhão, do jejum, buscar ser cheio do Espírito. E acabou. Era o que eu iria fazer de novo. Se eu pudesse começar de novo, faria. Mas também não é tarde para você que não fez como eu, foi fazer depois. Então é importante isso. Por quê? Porque aí Deus se torna vivo para a tua terceira dimensão. Não só na quarta dimensão, mas na terceira dimensão Deus se torna vivo. Um dia eu explico para você sobre quarta dimensão, terceira dimensão, que é a quarta dimensão. Então, Deus se torna vivo. Resumidamente aí, é o mundo invisível da quarta dimensão. E o mundo visível que você vê é da terceira dimensão. Tem que aprender, senão você vai ficar curiosidade, né? Então, é necessário você crescer espiritualmente. Você aí que tem que ser um pensador. Você que não se preocupa em vencer o pecado. Para começar a vencer o pecado, você tem que olhar com os olhos de Deus. O que Deus pensa acerca do pecado. Pedir para Ele libertar você, é Ele que liberta. E Ele te dá as condições. Que o alimento do Espírito é a palavra de Deus. É ler a Bíblia, passar tempo, ler mais, estudar, pedir para Deus revelar ela, se tornar vivo dentro de você. Orar para isso, jejuar para isso. Aí você é liberto do pecado. E eu digo para você, não vou falar que você não vai ter problema, mas você vai ter o sobrenatural. A diferença de um crente que não tem o sobrenatural de Deus constante na vida dele. De milagres sempre na vida dele. Qual que é a diferença? Qual que é o problema do cristão que tem e o que não tem? Ou melhor, a diferença do que tem os milagres constantes e o que não tem. É o que não tem os milagres constantes. É o cristão que deixa para ser liberto o pecado sempre depois. Não resiste ao sangue. E o crente que tem um milagre constante é aquele que está buscando crescer em Deus, ser liberto do pecado e é liberto do pecado. Esse tem milagre constante na sua vida. É o que você está precisando. Amém? Que Deus abençoe você. E fica essa mensagem do evangelista pensador. E vamos nos tornar o quê? Pensadores. Lembre-se, a palavra de Deus, a única que pode revelar para você a Bíblia é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. É o único que pode guiar você na santidade, a qual eu disse aqui. Um abraço a todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Então essa foi uma mensagem do evangelista pensador, tá? Você pode acompanhar mais mensagens ou esta mensagem, se você quiser ouvir ela mais algumas vezes,
tá no canal do YouTube Evangelista Pensador, tá bom? Se você estiver ouvindo a gente aqui e quiser o link, tá? Manda mensagem aí no WhatsApp da rádio que a gente já manda o link direto do canal para você, tá? Mas você vê que tremendo pensar nisso? Pensar, né? Então, já diria as fases do crescimento espiritual, né? Que John Wesley transmitia na sua época, que é o arrependimento, a regeneração ou libertação de todo pecado e a vida cheia do Espírito. Se você para ver, muitas vezes o cristão até esquece disso, né? Ele esquece que tem que haver um crescimento espiritual nele. O próprio Senhor Jesus se dedicava à oração constantemente, porque a Bíblia diz que Jesus se esvaziou e vaziou-se de si mesmo, deixando de ser Deus, se tornou como homem. E ele se dedicava tempo, podia estar a maior correria que fosse, Jesus se dedicava à oração para o crescimento espiritual dele próprio. Olha só, interessante. E se Jesus se dedicava à oração para esse crescimento, né, imagina nós que temos nossas fraquezas, nossas falhas. Tá? Então, mais um atributo do pensador, de pensar. Né? Então, se você pensa nisso, você observa e fala, se Jesus é meu exemplo, ele tem que ser na totalidade. Porque muitas vezes tem aqueles versículos que são até bonitos, né? Aquelas mensagens. O que Jesus faria no seu lugar? É uma boa orientação, tremenda. Né? O que Jesus faria se alguém falasse mal dele? Né? O que Jesus faria no lugar? Só que se você for ver na prática, se você até calcula e entende o que Jesus faria, mas você não vai ter força para fazer. Né? A pessoa foi e cometeu uma injustiça, por exemplo, contra você. O que Jesus faria no meu lugar? Até bonito, mas Jesus iria perdoar, Jesus iria relevar a situação, ia ignorar, aquilo não ia fazer tocar, né, nele, de maneira a irar ele, vamos dizer assim, e perder o foco. Então, beleza, Jesus faria isso. Tá, então eu vou fazer. Aí não consegue. Até a hora que não dá tempo nem de pensar, irmão. Então, quando Jesus veio revelar a graça, ele falou o quê? Que orem por aqueles que os perseguem. E vocês vão se alegrar quando receberem toda forma de injustiça. Se você é um pensador, você não precisa nem ser muito espiritual. O pensar te leva a se tornar espiritual. A pessoa pensar, ela vai olhar e falar assim, poxa, a injustiça é um dos que gera um dos sentimentos impossíveis de se reverter dentro de uma pessoa. Então, uma pessoa quando é punida, quando ela erra, ela pode até ficar indignada com aquela punição, mas ela até aceita dentro dela, porque ela realmente errou. Cometeu um delito, um crime ou coisa parecida. Seja uma punição mais severa das mais simples. Uma criança, por exemplo, desobedeceu, o pai vai dar lá uma repreensão mais forte, né? Ou tira alguma coisa que ele gosta, ou dá até uma cintadinha, né? Ou muita cintada, como na minha época, levei muita. Então, até a pessoa aceita a punição. Agora, quando a pessoa é injustiçada, aí é outra questão, né? Então, é um sentimento que não se apaga dentro da pessoa. Que ela foi injustiçada. Pode ser na menor coisa. Imaginem algo que gera um dano grande para a vida dela. Que vai manchar a sua reputação, vai manchar a sua vida, vai trazer um histórico para a sua vida que ela não queria. Então, a injustiça gera um sentimento terrível, até de vingança. Acende coisas terríveis dentro do ser humano. Aí Jesus vem e fala assim, quando cometerem toda forma de injustiça contra vocês, vocês se alegrem. Ué, Jesus. Então, o que Jesus faria? Ele iria se alegrar, tanto que ele mandou fazer. Só que Jesus ele veio revelar a graça, gente. Você não pode esquecer desse ingrediente.
E que é a graça? A graça é literalmente um poder de Deus para nós. Que você só alcança, vive ela. Claro, ela vem pela fé. Você não paga preço e não merece a graça. Mas você tem que se dedicar a buscar alimentar essa graça, essa força dessa graça dentro de você. Que é o dedicar-se ao crescimento espiritual. É ter tempo com Deus. Então, como que eu vou viver uma alegria quando alguém me injustiçar? Só se eu estiver cheio do Espírito Santo, e antes de estar cheio, eu tenho que estar liberto. Que foi até a mensagem do pensador. Então, existe isso. Então, a gente vai focando, né? Eu tenho que resolver meus problemas. Aí a gente fica tentando resolver o problema. Aí a gente tem responsabilidades, né? Tanto no nosso dia a dia tem responsabilidade. Aí tem a responsabilidade do ministério. Também temos responsabilidade. Que tudo isso tem que ser levado a sério de forma tremenda, né? De forma a ter a nossa dedicação, nossa excelência. Mas a gente não pode perder o foco que é importante, que vai designar tudo isso, que vai trazer um bom resultado de tudo isso. Que é o quê? Dedicar-se à comunhão, ao crescimento espiritual com Deus. A estar na presença de Deus, na palavra de Deus. A separar momentos, dias da nossa semana para jejuar, para mortificar a nossa carne, mortificar a nossa alma. Porque o jejum, gente, não é uma coisa que você faz para pagar um preço, para ganhar alguma coisa de Deus. Não é isso. O jejum, ele humilha a sua alma. É uma auto-humilhação que a pessoa faz para Deus. Porque é a nossa alma que tem as emoções, pensamentos que são contra o pensamento de Deus. Então, por exemplo, a pessoa tem aquela dificuldade dentro dela gigantesca de perdoar. Assim, principalmente quando ela foi injustiçada. É impossível praticamente. Né? Então, até mesmo um profissional, né, na área da psiquiatria, psicologia, ele vai ter vai ter que trabalhar bastante ali para conduzir aquela pessoa ao perdão, né? Então, por quê? É uma área muito sensível, muito difícil. Então, aí aquela pessoa, ela precisa viver aquilo. Ela precisa viver esse momento, ela precisa liberar aquilo até para ela ter uma vida mais saudável. Mas ela tem uma dificuldade. Então, o que ela vai fazer? Ela vai jejuar, por exemplo. O jejum vai mortificar a alma dela. Vai trabalhar nessa mortificação. Tem vários trechos da Bíblia que mostram isso. Aí outro dia a gente fala. Então, ela vai se humilhar para que ela guarde a palavra de Deus. Porque ela entende que a palavra de Deus é a verdade. Ela entende que a palavra de Deus é a lei perfeita da liberdade para ela, que agora Cristo é real para ela. Cristo é a vida dela. E Cristo orienta a perdoar, porque ele tem todo um plano de perdão. Né? Então, a própria cruz é o perdão dos nossos pecados. Então esse jejum vai humilhar a alma da pessoa. Vai se auto-humilhar. Vai trazer essa mortificação. É para isso. O jejum é uma arma de Deus para nos aperfeiçoar, para nos consertar. Não é um sacrifício que a gente faz para ganhar alguma coisa de Deus. Tá? Então a gente tem que ter as motivações corretas, as intenções corretas.